Evangelho de São João, capítulo 10, verso 11 até o 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós vemos aqui Jesus Cristo se apresentando então como o bom pastor. É aquele que dá a sua vida. Vemos então nessa atitude de dar a vida, percebemos a essência do seu amor pelo seu rebanho, pelas ovelhas. E isso também prova o seu verdadeiro caráter de pastor. Ele não poupa sua própria vida. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. A esse pastor tão bondoso, tão confiável, quem rejeitará a guarda de sua alma? É ele que nos conduz em segurança, nos conduz debaixo do seu esconderijo, do aprisco, não só nessa vida, mas na vida vindoura. Ele conhece as nossas alegrias, nossas conquistas, conhece as nossas dores, nossas aflições, nossas angústias, nossos medos. Infelizmente, há muitos ingratos que rejeitam a segurança desse bom pastor e vivem expostos a todo tipo de males, todo tipo de perigo, não só nessa vida, mas no futuro. O Senhor Jesus, o bom pastor, embora ele conheça as suas ovelhas, embora conheça eu, embora conheça você, ele não te rejeita. Devemos desejar que a igreja do Senhor Jesus seja governada por ele, o bom pastor, e por seus ministros, esses que entraram por essa porta, o próprio Cristo, os copastores, os líderes, o ministério da igreja verdadeira do Senhor Jesus, que entraram por esta porta, Jesus Cristo. Cristo governa a sua igreja por sua presença. Se Jesus está presente, a igreja é saudável. Jesus está presente, ela é orientada por seus auxiliares, por seus copastores, porque a presença de Jesus, através da sua palavra, tem sido a autoridade. Jesus, o bom pastor, ele trabalha através de seus agentes. Devemos evitar, sim, os lobos, aqueles travestidos de pastores. Os verdadeiros pastores, líderes, são seguidores de Cristo, assemelham-se a Ele, ao Senhor Jesus. Os verdadeiros líderes são aqueles que dão a vida pelo rebanho do Senhor. O verso 12 começa a dizer: o assalariado, quer dizer, o mercenário, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ainda que Cristo se apresente aqui como o bom pastor, o Senhor Jesus, o bom pastor, ele trabalha na igreja através de seus agentes, de seus ministros, dos copastores. Aquele que trabalha por dinheiro é o mercenário. Aqueles que se consideram ministros do Evangelho, que retêm a doutrina, a sã doutrina do Evangelho, da palavra de Cristo,
esses também entendemos como mercenários. Ou até mesmo aqueles que, ao pregarem as Escrituras, distorcem a palavra de Deus para seus próprios interesses, por seus interesses pessoais. Esse também é o mercenário. Inclusive, mesmo aqueles que pregam a verdade, não lhes pertencem as ovelhas. As ovelhas pertencem ao rebanho do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Devemos honrar o Evangelho, sim, ainda que os ministros de Cristo não sejam perfeitos. Nós sabemos que é o Espírito Santo que opera tanto nos ministros como nos membros. Mas a evidência, o que está em ênfase, sempre é o Senhor Jesus, o bom pastor. A exemplo, então, deste bom pastor, que é o nosso mestre, que dá a sua vida pelas ovelhas, nós concluímos que aqueles que desprezam a este bom pastor, quão vil, quão vergonhoso é a sensibilidade desses. Se nossa vida nos for mais preciosas do que a salvação da igreja, a qual Cristo proferiu entregar a sua própria vida, será vergonhoso a nossa existência, a nossa vil busca. Falta-nos sensibilidade. Por isso, por amor às ovelhas do bom pastor, nós iremos perder algumas amizades, perderemos família, saúde, recursos. Isso é dar a vida. Irmãos, faço um apelo aqui. Quem puder ajudar, que Deus abençoe, que Deus dê força e graça, que possamos unir as forças neste propósito, ao olhar para o nosso Mestre, o bom pastor, ao ponto de sacrificar a nossa própria vida em favor do rebanho do Senhor. E para isso precisamos dar a nossa própria vida. Essa é a marca do nosso Pai Celestial. Dar a vida é uma marca. Cristo demonstra uma prova de seu amor por nós. Ele anima a todos nós, tanto membros como ministros, a imitarem o seu exemplo maravilhoso. Apesar de imitar a Cristo, irmãos, em dar a nossa vida uns pelos outros, há uma grande diferença nessa doação. Quando Cristo dá a sua vida, ele derramou o seu sangue, ele derrama o seu sangue, ele purificou nossas almas. Ele ofereceu o seu próprio corpo como sacrifício propiciatório para nos reconciliar com o Pai. Contudo, os ministros, os copastores, os líderes da igreja dedicam-se às suas vidas para proclamar e defender a doutrina do bom pastor, de Cristo, ainda que seja às custas de sua própria vida. No verso 13, ele continua dizendo: ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. O mercenário, ele tem outro propósito. Ele é um investidor e por isso se torna um covarde. Quando vem o perigo, ele poupa sua própria vida apenas, porque ele não ama as ovelhas. Ele sai, ele foge, ele vai embora, ele vai à procura de outro emprego, porque o rebanho para ele é nada mais, nada menos do que um negócio. E mesmo que as ovelhas elas se dispersem do rebanho, os impostores não se sensibiliza por elas. Ele simplesmente as deixa ir
Ele imagina que ao sair uma, poderá vir outras para preencher a sua vaga. Não tem sido fácil, irmãos, ver irmãos indo embora das igrejas. Devemos lutar até onde não podemos mais ir. Mesmo que a partir de um membro, muitas vezes seja da vontade do Senhor, gera-nos dor e sofrimento. Às vezes apenas, mesmo que seja por uma mera mudança, é um sentimento perturbador do dever não cumprido. Por isso, irmãos, há um apelo aqui da igreja. Precisamos ficar firmes. Precisamos perdoar uns aos outros. Precisamos cooperar uns com os outros, com a igreja do Senhor Jesus, com o ministério de Cristo, do bom pastor. Não entrarmos em conflitos, sermos tolerantes, ajudar uns aos outros na fraqueza de cada um, conforme a necessidade, para a glória de Deus Pai. No verso 14, diz assim: eu sou o bom pastor. Jesus está se identificando. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Há duas sentenças aqui. Primeiro, conheço as minhas ovelhas. Segundo, e elas me conhecem. Mais uma vez, nós percebemos que Cristo realça o seu amor por nós, por suas ovelhas. Porque o conhecimento procede do amor e é acompanhado do cuidado carinhoso deste bom pastor. Na segunda sentença, ele diz: e elas me conhecem. Elas me conhecem. Jesus está considerando aqui a todos os que obedecem a ele, obedecem ao chamado do bom pastor. Somente aqueles que reconhecem Cristo como pastor, ele obedece o chamado do pastor. Então nós vemos aqui o amor da parte do bom pastor e vemos também a obediência da parte da ovelha deste rebanho. O amor de Deus, através do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo, vem porque é a sua própria essência. E a obediência das ovelhas do Senhor Jesus, que conhecem o Senhor Jesus, ela vem da obra do Espírito Santo. Não vem de nós. É um dom de Deus. E graças a Deus, porque o nosso consolo está aqui, que muitas vezes, mesmo fora da comunidade, elas não vão para o mundo. Porque aquelas que conhecem o bom pastor são cuidadas por ele, por onde quer que forem. O texto está bem claro. Jesus, o bom pastor, ele conhece o seu povo, conhece as suas ovelhas. E somente as suas ovelhas, somente o seu povo, conhece o bom pastor. Eu sou o bom pastor, versículo 14. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Existe um povo que é o povo de Deus. O verso 15, então, finaliza dizendo: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Ele está fazendo uma ligação do verso 14. Assim como ele conhece as ovelhas, e as ovelhas conhecem ele, ele conhece o Pai, como o Pai o conhece. Ele mostra aqui e faz uma comparação de que há uma intimidade perfeita, um vínculo que não se pode quebrar entre ele, Jesus, o bom pastor, e Deus, o Pai. Da mesma forma, assim existe uma intimidade perfeita, um vínculo que não se pode quebrar entre o bom pastor e o seu rebanho. Essa é a obra de Deus. Deus que fez isso. Nós reconhecemos o bom pastor porque o Espírito Santo trabalhou em nossas vidas de forma
extraordinária, de forma que os santos perseverarão na sua presença, porque foram moldados como ovelhas do Senhor. E aí nós vemos no verso 15 a comparação que nos traz essa segurança. Assim como o bom pastor, ele e o Pai se conhecem perpetuamente, assim nós, com Cristo, estamos unidos. Nós estamos unidos a Cristo por adoção através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Foi o Espírito Santo que gerou em nós a graça de Deus, a nova criatura, a nova criação. E isso é obra de Deus, não vem de nós. É obra do Espírito Santo. E graças a Deus por isso, que a nossa salvação está segura nas mãos do Senhor, não é obra de homens. As suas ovelhas, que Ele comprou, Ele salvou e Ele santificou. Separou para si e colocou nelas esta segurança, este espírito de discernimento que ouve o chamado, o apito do pastor quando ele chama as suas ovelhas no rebanho, mesmo que elas estejam misturadas com outros animais. Somente aquelas que conhecem o chamado daquele pastor é que se deslocará ao encontro do bom pastor, do seu chamado. Este bom pastor, ele não é o mercenário, ele não trabalha por dinheiro, não é um negócio em si, mas ele deu a sua vida por elas. Há uma comunicação de fidelidade. Eu conheço elas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. De forma que ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. Uma vez que Ele nos segurou, nos protegeu, Ele nos guardará, nos esconderá, nos levará ao seu aprisco seguro, debaixo do seu esconderijo maravilhoso. E aí ele finaliza esse verso 15, e dou a minha vida pelas ovelhas. É o que ele havia citado já no verso 11. Este é o sacrifício do Senhor Jesus. O verso 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele realmente deu a sua vida. Jesus morreu por suas ovelhas. Na cruz do Calvário, ele derramou o seu precioso sangue. Deus amou o mundo. Ele prometeu que enviaria o seu filho, e ele cumpriu. Ele deu o seu filho unigênito, e este filho veio como o bom pastor. Cristo morreu na cruz do Calvário, e a salvação foi dada a todos aqueles que creram na obra de Deus através da morte do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. E Cristo morreu de forma voluntária. Jesus disse: acaso não posso rogar ao Pai, ele me enviaria agora 12 legiões de anjos? Sim, Cristo poderia rogar isso, mas ele não fez. Ele morreu voluntariamente. Isso é amor. A Bíblia diz que Jesus tomou a reassumir a sua própria vida. E isso é Deus. Ninguém pode reassumir a sua própria vida depois de morto, a não ser Deus. Ele sabia que esse era o único meio para fazer a expiação pelos pecados do homem. Ele derramou o seu sangue. Ele estava determinado para em pagar a nossa dívida com Deus e livrar-nos do inferno. O bom pastor, como diz no livro de Coríntios, capítulo 11, anunciemos a sua morte até que ele venha. A sua morte demonstra o caráter do bom pastor, que sacrificou a sua própria vida, deu a sua vida por seu rebanho, por suas ovelhas. Devemos fazer isso até que ele venha,
Por isso, nos reunimos na Santa Ceia do Senhor, em memória do Senhor Jesus Cristo. E aí, tomamos o sangue do Senhor Jesus e comemos o seu corpo em memória do bom pastor, ele que deu a sua vida por suas ovelhas. Jesus morreu. Ele não morre como um mar que sucumbiu por seus inimigos. Não. Jesus morreu como um conquistador triunfante, vitorioso. Morreu para comprar para si o seu povo. Deus abençoe a todos.